Essa semana, aliás, semana passada, eu recebi uma cliente. Ela me contou que o pai dela comprou um terreno na Vila Talarico. Vila Talarico é um loteamento importante lá perto de Itaquera, e que até hoje ele não tinha tirado escritura definitiva. Aí eu fui olhar a documentação do pai dela, do pai e da mãe. É gozado antigamente, né? Isso daí faz 40 anos, 50 anos. As pessoas compravam, iam lá, faziam a casa, tudo, o terreno, mas não ia tirar a escritura. Ficava no contrato de compromisso. E às vezes o contrato de compromisso sequer era registrado. E a pessoa fica com aquele papel na mão e nunca soluciona nada. E esse senhor estava preocupado, porque ele já tem idade, deve ter perto dos 85 anos. Deu o interesse dele querer vender, porque lá o lugar cresceu, o valor tá bom. Tinha um investidor que queria fazer um prédio, só que ele queria escritura definitiva e esse senhor não tinha. Gente, isso se chama uso capião. O que é uso capião? É um processo que a gente faz, judicialmente falando, em que, inclusive, a pessoa que comprou e nunca tirou a escritura, nunca passou para o nome dele, ele vai juntar esse contrato que ele tem antigo, vai juntar todos os recibos de pagamento, os impostos, as fotografias da época que ele estava lá, e ele tinha tipo lá 30 anos quando ele comprou, e agora que ele tem 70, e vai provar para o juiz que ele tem direito a uma escritura definitiva. E na realidade, o que é a escritura definitiva? É a sentença do uso capião. Então, gente, se você tem um contrato de compromisso guardado, tenta primeiro localizar a empresa. Se não localiza mais os donos, não tem jeito, tem de entrar com ação de uso capião. Porque senão, você nunca vai conseguir solucionar o teu processo e cada vez vai ficar mais difícil. Outra coisa, às vezes a pessoa pega, no passado, né, os terrenos, a metragem mínima pelo Decreto-Lei 58, que era a lei de loteamentos da época, 1958, o lote não podia ser menor que 250 metros quadrados. Mas acontece que as pessoas não tinham condição financeira de comprar o lote inteiro. Então vinha lá, se juntava duas pessoas, digamos, e eles compravam o lote. Então, metade para João, metade para o Joaquim. Cada um pagava metade da prestação, chegava no final dos 20 anos de parcelamento, eles podiam tirar a escritura. Gente, o problema é que quando você compra em conjunto, você não está comprando metade certinha e ele metade certinha, não. Cada um tem direito a 50% ideal daquele lote. 50% de tudo, não é um lugar definido. Então o correto é ir lá, tirar uma escritura. Você vai receber uma escritura de compra, venda e divisão. Aí fica definido que o João fica com 5 metros de frente por 25 e o Joaquim com 5 metros de frente por 25. Normalmente no passado também, as pessoas construíam e ficavam esperando que a prefeitura isentasse ele dos pagamentos de impostos, pela edificação. Então, às vezes, gente, você tem o terreno, você fez 3 casas lá e na prefeitura consta uma casa só, ou uma metragem geral de todas as edificações, sem definir cada casa. Eu estou explicando isso para vocês porque eu tive uma cliente uma vez, uma senhorinha, gostava dela. E a tadinha pegou e ela com o marido, a duras penas, compraram um terreno de 250 metros ou 300 metros na época e edificaram 3 casas, 3 casinhas, ou 4. E elas recebiam aluguéis das 4 casas, vai. Acontece que o marido morreu e ela precisou de dinheiro e ela queria vender uma das casas. Ai, coitada, sabe o que ela fez? Ela foi lá e passou a escritura do terreno e as edificações, quer dizer, ela vendeu 4 casas por uma. E o pior, vocês não sabem, a juíza entendeu que ela não era retardada, que ela foi lá no cartório, que ela passou por aquela venda e manteve a venda. Então precisa tomar muito cuidado com tudo, gente, porque vocês podem ficar sem nada de uma hora para outra.
Agora, a preocupação maior que eu tenho aqui. Vamos imaginar que eu tenho 3 irmãos. Eu mais 4, sou eu em 4. Acontece que um dos irmãos fica morando no terreno que era do teu pai e da tua mãe. E com o falecimento deles, passaria para vocês 4, certo? Gente, hoje existe o uso capião familiar. Eles podem ficar com o terreno inteiro para ele. Quem mora lá vai entrar com o uso capião e vai dar uma banana para vocês 4 aí, os outros 3. Então, gente, o que vocês têm de fazer? Vocês têm de fazer uma solução. Então vamos lá, imagina só, enquanto ele estava lá morando lá com o pai e a mãe, que ele não casou, ficar tranquilo lá, ótimo, né? Estava ajudando o pai e a mãe, mas depois você vai deixar ele lá, tomando conta, pagando imposto e fazendo uso capião? Hoje em dia a gente tem uso capião a partir de 5 anos. O que vocês têm de fazer? Vocês têm de pegar e fazer ele pagar aluguel. Entra com uma ação, todos os irmãos, os outros, falam, olha juiz, ele está morando lá de graça e agora tem que pagar aluguel pra gente. Morreu o pai e a mãe, agora é nosso. Aí o juiz vai fixar um valor de aluguel. Vamos imaginar que ele põe um perito lá e fala, olha, o aluguel lá vale R$3.000 por mês. Ele vai ter, são 4 irmãos. Ele vai ter de dar, ele vai ter de dividir, ele vai ter de pagar a parte dele. Qual que é a parte dele? É o direito de todos os irmãos. Então ele vai pagar 75% da locação para os irmãos, porque ele só tem direito a 25%. Começa a pensar então em cuidar, porque se você acha que você tem um imóvel e tem um irmão teu lá morando lá, ou um parente teu, ele pode entrar com os capiões e ficar com tudo. É ilegal? Não, está na lei. Não tem jeito. Outra situação dos capião que é importante também, vamos imaginar que você tem o documento. Olha, eu comprei, é um contrato particular, não tem escritura, não tem nada, não tem nem registro, nem matrícula. Vai entrar com o uso capião de documento. Você vai informar, olha, excelência, eu tenho essa documentação toda aqui, eu estou há mais de 5, 10, 15, 20, 30 anos, depende do uso capião, e eu quero que o senhor definitivamente dê uma sentença para que eu seja o dono desse imóvel. Aí vai ter um processo todo e vai conseguir. Como é que é a forma que a gente faz isso? Se a pessoa tiver condições financeiras, ele paga as despesas do processo. Mais ou menos quanto que é? Vamos imaginar. Vamos imaginar que você tem para solucionar o teu imóvel lá, você comprou faz 10 anos e o valor venal dele, sabe? O valor venal é aquele que sai na escritura, sai no imposto. Seja R$350 mil. Você vai pedir o uso capião, vai informar o valor da venal do imóvel, venal territorial, 350 mil. Se você tiver condições financeiras, você vai pagar 1,5% de imposto, na faixa de uns R$5 mil. Se você não tem como pagar, você vai pedir a gratuidade. O que é isso? Ou você vai no estado e pede um advogado de graça, ou o próprio advogado que é teu amigo, se conhece você, aquelas coisas todas, ele vai pedir para o juiz para você não pagar o imposto. Como é que tem que ser feito isso? Tem de provar que você ganha pouco, pode levar a tua carteira profissional, teu olerite, pode dizer que o salário que você ganha, você tem que pagar a despesa da tua esposa, dos teus filhos menor, tem escola, aquelas coisas todas. Vai pegar a movimentação bancária tua e vai colocar lá para o juiz ver que você ganha pouco. Aí ele pode deferir a gratuidade. Aí o que acontece? Você não paga nada. Numa ação de uso capião, primeiro você entra com a ação. Depois você tem que intimar todas as pessoas que são responsáveis por esse imóvel. Vamos imaginar que você comprou há 20 anos atrás lá e quem vendeu foram os talaricos, digamos. Aí você vai ver quem é o talarico que vendeu e vai mandar intimar a família dele. Normalmente as pessoas já faleceram durante o tempo lá, então você vai tentar localizar algumas delas. Vai intimar também todos os moradores do lado. Vamos imaginar que você mora numa rua e nessa rua aqui tem aqui está teu lote com a tua casa, né? E do lado tem a casa do João, do outro lado tem a casa do Manuel, atrás tem a casa do Joaquim. Você vai pegar o nome deles, vai colocar o endereço deles e vai dar para o juiz. O juiz vai intimar essas pessoas e efetivamente eles vão dizer não.
O rapaz aqui está aqui há mais de 20 anos e vai confirmar essa situação. Tem que fazer uma planta. A planta tem que ter a metragem do terreno e a metragem do imóvel. E para fazer essa planta, normalmente a gente contrata uma pessoa para fazer, mas se não tiver condição econômica, tem que pedir para o juiz determinar um perito para fazer essa planta. Mas se quer rápido, quer fazer rapidinho esse uso capião, você já faz a planta, já põe o nome das pessoas, mesmo que você tiver de pagar, dá para pagar isso daí e de repente você já tem uma escritura definitiva na mão. A única coisa boa é que se você tiver gratuidade, você não paga registro da sentença. A sentença seria uma espécie de escritura. O registro de uma escritura, no caso do uso capião da pessoa que tem gratuita, não paga. Você vai lá, leva lá, eles fazem gratuitamente para você. Então tem uma série de situações que é uma maravilha. Tenta solucionar e arrumar a documentação dos teus imóveis. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes, meus companheiros, se a gente morrer, os filhos vão ter muita dificuldade para solucionar isso daí. Se foi você que comprou, é dono, você está lá, você tem um contrato, é uma coisa. Quando vem os filhos, tem um monte, tem os vários filhos, tem os parentes, tem a mulher dele. Se morre um dos filhos, tem que fazer inventário também. Então, cada vez vai ficar mais difícil. Tenta solucionar. Agora eu quero falar, nesse final do programa, para você que tem idade, que está preocupado e que quer passar os bens para os seus filhos. Será que vale a pena? Normalmente ele chega lá no escritório e fala assim, olha, eu quero passar porque o inventário é muito caro, eu já passo em vida, eu já fico em paz. Será que isso é bom? Não, porque eu vou gravar a doação de usufruto vitalício. O que é usufruto vitalício? Usufruto vitalício é o direito que a pessoa que doa de ficar usando, alugando, gerindo o imóvel enquanto estiver vivo. Quando morrer, através do atestado de óbito, vai lá e dá baixa. Mas você tem direito no imóvel até você morrer. É bom isso daí? Eu acho que não. Primeiro que eu entendo é o seguinte, olha, cabe aos filhos fazer o inventário. Cabe aos filhos ratear a despesa do inventário. O inventário ele pode tanto ser feito na forma civil, em juízo, como ele pode ser feito em cartório. A despesa vai se ratear, tem 3 filhos, vai ser 1/3 cada um, tem 4 filhos, vai ser um quarto, 25% para cada um. Agora, você vai pagar para ficar só com o usufruto? Não é legal. Outra coisa que vocês têm de pensar é o seguinte, às vezes os idosos ficam doentes. Ficando doente, o que você faz da vida? Fala para mim. Vamos imaginar que você precisa de dinheiro para um tratamento. Vamos imaginar que você está cansado, você está querendo fazer uma viagem com a tua esposa. Quer conhecer, vai à Itália, ou quer conhecer os parentes de Itália. Se você tiver um imóvel, você pode vender e fazer essas viagens todas. Se você ficar doente e precisar de um tratamento, se você tiver de fazer uma home care, se você precisar de uma pessoa que cuide de você, será que depois que você doou isso para os filhos, eles vão bancar essa situação? Eu duvido. A gente vê muita ingratidão por aí. Eu acho que a pessoa tem de usufruir o que ela plantou nesse período todo. O que sobrava é para os filhos. Não se passa nada para os filhos antes do nosso falecimento. E o importante, você não tem que se preocupar como é que eles vão pagar o inventário. Não tem. Eles vendem alguma coisa. Vocês têm que se preocupar com o dinheiro que vocês vão pagar para ficar sem nada. Eu tenho muitos amigos que estão internados em asilos porque os filhos ficaram com todo o patrimônio e estão um pouco se tocando. Eu tenho uma ação de um senhor que ele não se dava com o filho, foi morar com a neta pegou praticamente tudo que ele tinha. Depois ela pegou, passou para outra mulher lá, uma sobrinha, pegou o resto. E eu fui buscar esse sujeito lá onde ele estava escondido, lá trancaram ele, ficava num quarto onde
tinha uma lata de lixo para não deixar ele abrir a porta, e ele só saía para receber a aposentadoria dele e voltar. E ele era multimilionário, né? Aí eu consegui pegar tudo de volta para ele, né? Através da ação judicial, só que ele morreu antes e não viu esse dinheiro. Então, vamos pensar o seguinte, gente. É bacana ter filho, é ótimo. É bacana ter neto, maravilha. Eles estão sempre com você, muito bom. Mas doação, é melhor fazer um testamento. Olha, quando eu morrer, eu quero deixar para minha filha que me ajudou bastante tanto, eu quero premiar aquela minha neta que está sempre aqui. Mas quando eu morrer, qual que é a diferença? O testamento, ele tem validade depois da tua morte, e ele fica registrado no cartório notarial. O custo do testamento hoje em dia deve ser uns R$3.000. É muito mais prático do que doar todos os bens para os familiares e ficar sem nada, ou ficar com o usufruto lá, e depois você está com idade, como é que você vai administrar isso daqui? Eu não faria. E uma ação de anulação de doação por ingratidão é difícil de virar, hein? O que eu vi eu vi o caso daquela menina que matou os pais, que ela perdeu o direito da herança. Eu já vi diversos casos de maus filhos que batem nos pais e perdem o direito da herança também. Mas isso daí não é rotina. Não é. O que a gente tem que pensar é na gente. Tem idade, vamos ter cuidado. E você que está lá, tá lá não é asilo, eles falam que é hotel, sabe? E você tem propriedade, procura um advogado. Ou se não, de lá mesmo, liga 190, fala com o delegado. Olha, qual é a delegacia daqui? Ou se não, liga lá e chama a polícia. Olha, eu estou aqui e eu tenho 5 casas. Eu tenho condições econômicas e meus filhos me puseram aqui. Eles vão levar você, ou vão trazer para você a delegacia do idoso, vai aparecer um delegado, um cara bacana, ou uma moça bonita, delegado, vai tomar termo, tudo, vai passar para o Ministério Público, e eles vão passar de tratar você. Vão tirar você do asilo, vão anular as doações que fizeram para tua família, né, que meteram você lá dentro, e você vai poder passar o resto da tua vida com o dinheiro que você tem, que você fez. Gente, é tão triste de falar essas coisas para você, mas existe. E a tristeza que dá é que às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira, depois faz a doação para os filhos e depois acaba no asilo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um amigo do meu pai, né? E ele tinha uma filha só, e ele era separado da mulher. Antigamente não tinha divórcio, era separação judicial. E eu me lembro que eu ia trabalhar cedinho e ele também ia lá, passava na frente do Colégio Caetano de Campos. A filha dele estudava lá. E ele ficava fazendo tchau de longe para ela, porque a mulher não deixava ele ter contato com a filha. A filha devia ter uns 10, 12 anos. Aquelas brigas de família, aquelas coisas todas. Mas ele era um cara promissor. Ele trabalhava, era gerente do Fotoléu. Naquele tempo, fotografia era um negócio fantástico. Você tirava 36 fotos, ficava esperando para sair as fotografias, pagava uma nota. E ele era um gerentão. Vocês acreditam, gente, que deu um tumor nele, um tumor aqui atrás. E ele teve de fazer radioterapia na época e ele ficou cego. Quer dizer, curou do tumor, mas perdeu a visão. E o que ele fez? Ele passou os bens para a filha, aquela filha amada que ele gostava tanto. Ele tinha acho que 3 apartamentos e tinha condições econômicas. E eles colocaram ele na mesma hora no asilo. Um asilo lá, eu não sei se existe ainda hoje, mas é um asilo que fica lá perto de Guarulhos. Lá sei lá, um asilo assim meio esquisito lá, mas é grande, imenso, um asilo. E no começo, gente, a gente ia visitar ele lá, eu era pequeno, ele estava num quarto com 2 pessoas, ele com mais um. Assim mesmo a gente achava impressionante. O cara tem uma aposentadoria, tem 3 apartamentos, tinha carro. Como é que a filha fez isso, né?
Passou uns tempos, gente. Puseram ele num apartamento com 6, que é apartamento. Já não... Aí você chegava lá, um cheiro de urina. Nojento, viu? Nojento. E eu já estava me preparando para fazer direito. Falei assim, vamos anular isso daí. Vamos contar para a polícia o que está acontecendo. Vamos... Nada. Ele falava, não, já doei para minha filha, não sei o que e tal. De repente, eu fiz amizade lá com a direção. Eles ligaram para mim e disseram que estavam querendo transferir ele para um asilo gratuito. Acho que lá em Franco da Rocha. E aí eu tive de fazer um processo, eu já estava fazendo direito, para manter ele no asilo lá, com a família pagando. E ele morreu de tristeza. Eu não quero que aconteça isso para vocês. Mas é assim, olha, filho, é bacana, tem uns que gostam da gente mesmo, mas tem uns que vêm lá de outras vidas que são verdadeiros inimigos. A maioria deles, a profissão deles é filho, né? Eles têm 40 anos e moram com os pais e não está nem aí. Às vezes nem trabalha. Então, o que a gente tem de fazer? Tem de resguardar. O que nós devemos fazer de verdade? Tomar cuidado com o nosso patrimônio. Não emprestar, não dar, não vender. Tem de aplicar, tem de ter as propriedades, tem de se manter. Porque é tão triste ficar sem nada e jogado no lugar. Eu me lembro também de uma casa de repouso, que eles falam que é hotel também, que tinha uma senhora italiana que ela chorava, dizendo que ela tinha 40 casas e que os filhos deixaram ela lá. Aí, normalmente, essas pessoas, eles dão medicações que terapina, um negócio com pina lá, e as pessoas ficam meio abobalhadas, sabe? E a maioria delas morre de tristeza lá. Então é assim, ó, você nasce, cresce, estuda, trabalha. Tem uns que o trabalho deles é empreender, uma padaria, um açougue, né? Se dedica uma vida inteira e depois compra, tem patrimônio, e depois os filhos que você criou, que você tem a esperança que eles vão crescer juntos, vão estudar e vão ajudar vocês, eles estão mais interessados no teu patrimônio. Outra coisa que vocês não têm de pensar é o seguinte: se você fizer uma doação para os seus filhos e passar para eles os imóveis, eles podem fazer dívidas e perder o imóvel. Eles podem fazer uma fiança e perder o seu imóvel. Na hora que ele separar da esposa dele, pode perder o imóvel. Então não é melhor estar no teu nome? Agora tem uma coisa que eu quero contar para vocês, é para encerrar o programa aqui, porque essa é quente. A maioria das vezes, um morre primeiro, né? O marido e a mulher. A tendência, gente, é morrer mais marido do que mulher. Eu faço assim, ó, 8 inventários de homem e de mulher. Mulher não morre, graças a Deus elas permanecem mais tempo aqui, né? Mas o que acontece para a mulher, coitada? Ela pega e ela quando ela recebe morreu o marido, a parte dele não vai para ela, vai para os filhos. Então vamos imaginar, tem 2 casas. Hipoteticamente falando, uma casa fica para a mulher e a outra casa fica para os filhos, se ela tiver o mesmo valor. Mas o problema, gente, é que ela vai ficar na mão dos filhos lá, porque eles são donos da outra metade. Então o que vocês têm de fazer? Um testamento cruzado. O que é isso? O testamento cruzado é, você vai no cartório e você fala assim, olha, eu quero deixar metade da metade que eu tenho para minha esposa. E ela, no mesmo ato, quer deixar para você metade da metade que ela tem. Então o que acontece? Você já tem metade, não tem? Tem. Ela não deixou mais metade da metade dela? Se ela morrer por desgraça, você vai ficar com 75%. Você é majoritário, você vai mandar em tudo que eles quiserem. Ah, eu quero vender, ah, eu não quero. Ah, eu quero. Você é a maioria. Você tem muito mais. A tua esposa, coitada, morre você, já é um azar, né? A gente morrer, que droga. Aí ela fica com a metade dela mais metade do que você tem, 75%.
E os filhos ficam com os outros 25% dividido em 3, 4, depende de quantos filhos tiver. Com essa situação, a pessoa que está aqui, que está viva, ela garante o patrimônio, ela administra, ela tem mais condições. E vamos imaginar mais ainda, vamos imaginar que você tem filhos pequenos e por azar morre o marido. Se você tem 75% e as crianças só têm 25%, você tem mais condição de vender as coisas, manter uma boa escola para eles, porque você tem dinheiro. Então, gente, testamento cruzado, como é que se faz? Vai no cartório e pergunta. Mas você que tem uma casa, você que tem 2, você que tem 3, garanta a tua esposa. Porque você não está garantindo só ela, não. Você está garantindo você também. Porque se você morrer, ela fica com 75%. E se ela morrer, você fica com 75%. Isso é imediato. É imediato. Aí os filhos só fazem o inventário dos 25%. E na maioria das vezes eles vão aguardar você morrer também. Nós estamos falando de morte, é um obstáculo, mas tem que falar. E nessa situação você vai poder administrar o patrimônio inteiro. Carbone entende que não se deve doar nada para os filhos. Não deve se passar escritura nenhuma, nem doação nenhuma para os filhos, mesmo que se for com usufruto vitalício. Vocês têm de ficar com os imóveis no seu nome, porque aí eles vão te tratar bem, não vão te tocar no asilo e vão esperar você morrer com o maior carinho. Se não for assim, não dá certo. Um abraço para todo mundo e quarta-feira Carbone vai estar aqui com vocês. Pergunta, Dr. Carbone.